O briefing que ninguém te deu. O Pentágono simulou guerra em solo americano centenas de vezes. Eles fizeram os cálculos para cada grande cidade. Qual rede elétrica entra em colapso primeiro? Qual rodovia se torna uma armadilha mortal em 45 minutos? Quais bairros são evacuados? E quais são silenciosamente descartados como perdas aceitáveis? Eles têm um plano. Eles têm bunkers. Eles têm listas de prioridade. Sua cidade está em uma dessas listas. Você só não sabe onde. Isso não é uma teoria da conspiração. Tudo neste vídeo vem dos próprios documentos do governo, relatórios da FEMA desclassificados, avaliações públicas do Departamento de Defesa e depoimentos no Congresso que você mesmo pode ler. Não estou aqui para dizer qual país ataca. Não importa. A infraestrutura é a mesma. A fragilidade é a mesma. A velocidade do colapso é a mesma. Não estamos debatendo probabilidade. Não estamos discutindo política. Estamos mostrando o que acontece se a guerra chegar à sua cidade hoje à noite. Minuto a minuto, sistema por sistema, cidade por cidade, com nomes que você reconhece e números que pode verificar. O governo já sabe como os primeiros 60 minutos se desenrolam. Eles ensaiaram. Eles construíram centros de comando subterrâneos para isso. As únicas pessoas que não viram a simulação são os 60 milhões de americanos que vivem nas principais zonas-alvo. Isso muda agora. Considere este o seu briefing. Os 5 fatores que decidem se sua cidade sobrevive. Antes de começarmos o cronômetro, você precisa entender como as cidades quebram. Nem todas as cidades são iguais. Algumas resistem por dias. Outras não duram uma hora. A diferença se resume a 5 fatores que os planejadores militares calculam desde a Guerra Fria. Proximidade de alvos militares. O FEMA 196 é um documento desclassificado que mapeia todos os alvos nucleares em solo americano. Os campos de ICBM em Montana, Wyoming, Dakota do Norte, Colorado e Nebraska transformam seções massivas do coração do país em zonas de ataque primárias. Cada base militar, cada centro de comando, cada instalação estratégica tem um raio. Se você mora a menos de 50 milhas de qualquer um deles, você está na zona de risco primária. Não na zona de explosão, mas na zona onde o colapso da infraestrutura se torna estatisticamente provável. Dependência de infraestrutura. Quantas fontes de energia alimentam sua cidade? Uma linha ou 5? Quantas fontes de água? Las Vegas obtém 90% de sua água do Rio Colorado. Corte isso e 2,2 milhões de pessoas dependem do que estiver em seus canos e aquecedores de água. Compare isso com uma cidade com 3 fontes de água independentes e 2 redes de energia de reserva. Isso é chamado de redundância. E em um cenário de pior caso, a redundância é a diferença entre uma semana ruim e um colapso social. População versus capacidade de fuga. Pegue a população da sua cidade e divida pela capacidade de veículos de cada rota de saída. Isso lhe dá um cronograma de evacuação. Manhattan tem 1,6 milhão de pessoas, 4 pontes e 4 túneis. A estimativa de evacuação total é de mais de 72 horas em condições ideais. Sem pânico, sem congestionamento, sem acidentes. Na realidade, Manhattan se torna uma ilha de civis isolados em menos de 3 horas. Houston provou isso durante o furacão Rita em 2005. 3,7 milhões de pessoas tentaram evacuar. As rodovias ficaram travadas por 24 horas. As pessoas ficaram sem combustível no trânsito. E isso foi para um furacão que viram chegar com 5 dias de antecedência. A guerra não te dá 5 dias. Concentração de infraestrutura crítica. Se as usinas de energia, tratamento de água, centros de telecomunicações e hospitais de uma cidade se agrupam em um raio apertado, um único ataque cria um colapso em dominó. Um acerto derruba energia, tratamento de água e comunicações simultaneamente. O Texas tem infraestrutura distribuída. A cidade de Nova York não. Essa única diferença muda tudo sobre a primeira hora. Posição de defesa geográfica. Cidades costeiras são acessíveis pelo mar, vulneráveis a ataques navais e interrupção portuária. Cidades no interior têm barreiras naturais, mas elas vêm com compensações. Denver tem montanhas, mas água limitada. Phoenix tem barreiras desérticas, mas água canalizada de centenas de milhas de distância
através de infraestrutura exposta. Cidades portuárias como Nova York, LA, San Diego e Norfolk são simultaneamente alvos comerciais e militares, colocando-as no topo de cada avaliação de ameaça já escrita. Mantenha esses 5 fatores em mente. Estamos prestes a usá-los. Minuto zero. O que atinge antes da primeira bomba? A guerra moderna não começa com uma explosão. Ela começa silenciosamente 72 horas antes do primeiro ataque cinético. E a maior parte do país nem notará. O movimento de abertura é cibernético. Os sistemas SCADA, o sistema nervoso digital que controla redes elétricas, tratamento de água, pressão de oleodutos e comportas de barragens, são atingidos primeiro. Esses sistemas foram projetados para a eficiência, não para a segurança. Muitos rodam em softwares do início dos anos 2000. Um ataque coordenado os atinge em vários estados simultaneamente. A rede não explode. Ela começa a se comportar de forma errada. Leituras de pressão disparam em instalações de tratamento de água. Rotas de distribuição de energia sobrecarregam. Sistemas de controle de aeroportos exibem dados incorretos. Nada disso parece um ataque. Parece com falhas técnicas não relacionadas se espalhando pelo país em uma terça-feira qualquer. O GPS é o próximo. Bloqueio seletivo e spoofing. O mapa do seu telefone te envia em círculos. Caixas eletrônicos dão timeout porque os relógios de transação dependem da sincronização do GPS. Bancos, bolsas de valores e redes de logística usam GPS para registro de data e hora. Quando essa sincronização quebra, as transações financeiras falham. As cadeias de suprimentos perdem o rastreamento. A navegação torna-se não confiável. E ninguém liga os pontos porque ninguém espera que a guerra comece com o aplicativo do Uber falhando. Enquanto isso, satélites já mapearam cada alvo, cada instalação militar, cada subestação de energia, cada ponte e cada túnel. O inimigo não precisa de inteligência em tempo real. Eles a têm há meses. A janela de 72 horas não é sobre coletar informações. É sobre posicionar ativos e esperar que a fragilização da infraestrutura atinja a massa crítica. Agora o cenário que faz planejadores militares perderem o sono. Pulso eletromagnético. Um único dispositivo nuclear detonado entre 30 e 400 quilômetros acima dos Estados Unidos continentais não mata ninguém diretamente. Sem bola de fogo, sem nuvem de cogumelo, apenas uma onda eletromagnética que desce de costa a costa em uma fração de segundo, fritando cada circuito eletrônico não blindado que toca. Cada veículo moderno com gerenciamento eletrônico de motor está morto. Cada smartphone está morto. Cada bomba de água, ventilador hospitalar, sinal de trânsito, unidade de refrigeração e torre de comunicação está morto. O relatório da Comissão de MP de 2008, submetido ao Congresso e disponível publicamente, estimou que, dentro de 12 meses de um ataque de MP bem-sucedido, até 90% da população americana poderia perecer. Não pela explosão, mas pelo colapso da infraestrutura que se segue. Sem purificação de água, sem transporte de alimentos, sem equipamentos médicos. 330 milhões de pessoas jogadas de volta ao século XVIII, no tempo de um piscar de olhos. O que ainda funciona após um EMP? Veículos fabricados antes de 1970, sem componentes eletrônicos. Relógios mecânicos, rádios AM, FM, simples movidos a bateria. Lanternas com lâmpadas incandescentes. É basicamente isso. O americano médio leva de 3 a 7 minutos para entender que algo fundamentalmente errado aconteceu. Primeiro instinto, verificar o telefone. Depois as redes sociais, depois a confusão. Se for um EMP, o telefone já é um tijolo. A fonte de informação mais próxima é um rádio AM/FM a bateria, se você tiver um. A maioria das pessoas não tem. Esses 3 a 7 minutos de confusão, essa é a janela de ouro. O que você faz e o que deixa de fazer define a trajetória de tudo o que se segue. O relógio está correndo. Minuto 5, os dominós começam a cair. A infraestrutura moderna não se degrada graciosamente. Ela colapsa em sequência. Cada peça que cai faz a próxima cair mais rápido. A rede elétrica vai primeiro.
Os cabos Wire Nervada operam em três grandes interconexões: leste, oeste e ERCOT, cobrindo a maior parte do Texas. Elas equilibram a carga entre as regiões até que o desequilíbrio exceda a capacidade de compensação. Então falha em todos os lugares. O blackout de 2003 no Nordeste provou isso em escala. Um único bug de software em uma empresa de energia em Ohio desencadeou uma cascata que cortou a eletricidade para 55 milhões de pessoas em 8 estados e parte do Canadá. Levou 2 dias para restaurar. Isso foi um acidente, uma falha não intencional. Agora imagine isso intencional, direcionado e coordenado em múltiplos nós da rede simultaneamente. O detalhe que mantém os analistas de infraestrutura acordados à noite. Grandes transformadores de potência, construídos sob medida, sem reserva estratégica, sem armazém de peças sobressalentes. Cada um leva de 12 a 18 meses para ser fabricado. Destrua um deliberadamente e sua área de serviço fica às escuras. Não por dias, não por semanas, mas por mais de um ano. A peça de reposição ainda não existe. A água segue em minutos. Sistemas municipais dependem de bombas elétricas para manter a pressão. Torres alimentadas por gravidade retêm de 24 a 48 horas de suprimento. Mas as estações de tratamento de água precisam de eletricidade para dosagem química, tratamento UV e filtragem. Dentro de 6 a 12 horas, o que flui da sua torneira é água bruta e não tratada. Dependendo do suprimento da sua cidade, isso significa sedimentos de rio, contaminação bacteriana ou pior. Você não verá a diferença quando abrir a torneira. A água parece a mesma. Não é. Quando a pressão da água cai abaixo do limite crítico, o combate a incêndios morre. Sprinklers em prédios e hidrantes em cada quarteirão dependem de pressão que não existe mais. Qualquer incêndio que comece depois disso, por um vazamento de gás, um acidente de carro ou uma vela derrubada em um apartamento escuro, queima sem controle e ninguém virá a apagá-lo. Hospitais funcionam com geradores de reserva com 72 horas de combustível. Isso são 3 dias de eletricidade para ventiladores, salas cirúrgicas, bancos de sangue, medicação e refrigeração. Depois disso, os hospitais ficam às escuras. A cadeia de suprimento que normalmente entrega diesel roda na mesma rede que acabou de colapsar. Torres de celular duram de 4 a 8 horas, com baterias de reserva. Então seu telefone não está apenas incapaz de se conectar. Não resta rede. 85% das linhas terrestres americanas foram convertidas para VoIP, que depende da internet. Se a internet morre, elas morrem. As antigas linhas analógicas de fio de cobre ainda funcionariam, mas foram desativadas na maioria das áreas. Centros de dados aguentam de 24 a 72 horas em geradores. Depois disso, nada de e-mail, sites ou resolução de DNS. A internet não desacelera. Ela deixa de existir. 4 a 8 horas após o evento, a comunicação cai para zero. Você não pode ligar para ninguém. Não pode enviar mensagens para ninguém. Você está funcionalmente sozinho. Mesmo que seu vizinho esteja a 6 metros de distância atrás de uma parede, postos de gasolina não podem bombear sem eletricidade. O que está no seu tanque é o seu alcance total. Meio tanque te dá cerca de 150 milhas. É isso. Metrôs perdem energia com passageiros presos no subsolo. Ônibus ficam congestionados em cruzamentos sem controle de tráfego. Aeroportos fecham. Radar, torres de controle e iluminação de pista precisam da energia da rede. Cada falha acelera a próxima. Essa é a cascata. E tudo acontece entre o minuto 5 e o minuto 15. No momento em que a pessoa média processa que isso não é uma queda de energia normal, a janela para ação fácil já começou a fechar. Minuto 15, a janela de pânico se abre. Agora a variável humana entra em ação. A física era previsível. A psicologia não é. As compras de pânico começam. Temos dados reais sobre isso. Durante a Covid, a primeira onda de compras de pânico começou em 45 minutos após as principais notícias. Houve 70% de esgotamento das prateleiras em poucas horas. E isso foi uma pandemia que se desenrolou ao longo de semanas sem danos à infraestrutura. Dimensione isso para um cenário onde as luzes estão apagadas,
Os telefones estão mortos e a palavra guerra está sendo gritada em cada frequência AM. Analistas comportamentais estimam o multiplicador de pânico em cerca de 10 vezes. As prateleiras dos supermercados comportam de 3 a 5 dias de consumo normal, uma característica das cadeias de suprimento just in time. Walmart, Kroger e Costco operam em reposição contínua que mantém apenas o produto necessário para a demanda esperada até o próximo caminhão. É brilhantemente eficiente em uma semana normal, mas fatal quando os caminhões param de vir. 3 a 5 dias de estoque são consumidos em 2 a 3 horas. O pagamento colapsa junto com o suprimento. Terminais de PDV precisam de internet e eletricidade. Cartões de crédito tornam-se plástico. Caixas eletrônicos estão escuros. Dinheiro físico é a única moeda, e o americano médio carrega menos de 50 Harleys. O sistema médico se afoga simultaneamente. Os Eurosmiama têm 2,8 leitos hospitalares por 100 mil pessoas, o que está abaixo da média da OCDE de 4,4. A ocupação normal é de 75% a 80%, deixando quase nenhuma margem para surtos. Um cenário de guerra cria de 50 a 100 vezes a demanda normal. Traumas, eventos cardíacos, ferimentos de trânsito, queimaduras e ferimentos por esmagamento de multidões em pânico. Departamentos de emergência atingem a capacidade em minutos. A triagem começa, e não do tipo da sala de espera. Pulseira verde. Feridos leves esperam. Amarela. Graves tratados quando os recursos permitirem. Vermelha. Críticos. Tratamento imediato se disponível. Pulseira preta. Expectante. Esse é o termo clínico para pessoas que morrerão independentemente do tratamento e, portanto, não recebem nenhum. É brutal, mas também é o procedimento operacional padrão no plano de baixas em massa de cada hospital americano. Os geradores podem aguentar, mas a cadeia de suprimentos está quebrada. Entregas farmacêuticas param. Bancos de sangue são finitos. Materiais cirúrgicos se esgotam em horas, não dias. A resposta policial normal é de 7 minutos. Neste cenário, é 45 minutos ou nada. O 911 dispara 100 vezes acima da capacidade. Durante o Katrina, de 40% a 60% dos policiais nas áreas mais atingidas abandonaram seus postos. Não foi covardia, foi o instinto de proteger suas próprias famílias quando o sistema colapsa ao redor deles. Minuto 15 ao 30. A segurança é inteiramente sua responsabilidade. Minuto 30. As cidades que caem primeiro. Hora de usar nomes reais. Alvos primários. Ativos de comando militar atingidos primeiro. Washington, D.C. é o alvo número 1 em virtualmente cada simulação de guerra. A população metropolitana é de mais de 6 milhões. A Beltway se torna um estacionamento em minutos. Pontes do Potomac engarrafam imediatamente. O governo tem um plano para pessoas dentro de instalações seguras. Para todos os outros, esteja em outro lugar antes de começar. Norfolk, Virgínia. A Estação Naval de Norfolk é a maior base naval do planeta e o porto de origem da Frota do Atlântico. Áreas civis são diretamente adjacentes a instalações militares, sem separação clara. Um ataque a Norfolk atinge 300 mil civis, intencionalmente ou não. San Diego, Califórnia. Centro da Frota do Pacífico e Camp Pendleton ao lado. Espremida entre o oceano e as montanhas com corredores limitados para o norte, a I-5 e a I-15 entopem. A cidade se torna um gargalo sem válvula de escape. Colorado Springs, Colorado. O NORAD, dentro da montanha Cheyenne, é escavado em granito para sobreviver a um ataque nuclear. Os ativos militares sobrevivem a qualquer coisa. O 500.000 de civis que os cercam é um cálculo diferente. Morar ao lado da instalação mais protegida da América do Norte faz de você um vizinho de um dos alvos mais valiosos da Terra. Omaha, Nebraska. O Stratcom dos Mattamera, na base aérea de Offutt, é o centro nervoso do arsenal nuclear da América. O comando e controle de armas nucleares passa por esta cidade de tamanho médio do meio oeste, em que a maioria dos americanos nunca pensa. Alvos secundários, nós econômicos e de infraestrutura. Cidade de Nova York, Wall Street e o Federal Reserve Bank de Nova York.
Com 8 milhões nos bairros e 20 milhões na região metropolitana, o metrô é dependente de eletricidade. Se a rede falhar, centenas de milhares ficarão presos no subsolo. Pontes e túneis tornam-se intransitáveis dentro de uma hora. Manhattan se torna uma ilha de uma forma que seus residentes nunca imaginaram. Houston, Texas, capital da infraestrutura de energia. Refinarias ao longo do canal de navios processam uma parcela massiva do suprimento nacional de combustível. Acerte o corredor das refinarias e você congela o combustível para todo o país. O Rita já provou que a rede rodoviária não consegue lidar com o êxodo em massa. 3,7 milhões de pessoas tentaram e o sistema quebrou. Los Angeles, Califórnia. Os portos de LA e Long Beach lidam com cerca de 40% de todas as importações americanas. Destrua-os e você corta metade da capacidade de importação do país. A geografia da bacia mais o tráfego lendário significam que a cidade se torna intransitável dentro de 30 minutos de uma crise. Chicago, Illinois. Mais ferrovias de carga passam por Chicago do que em qualquer outro lugar do país. O'Hare, a convergência interestadual e a caixa de junção do comércio americano. Se interrompida, as cadeias de suprimento em todo o meio-oeste se fraturam. Seattle, Washington, Boeing, Amazon, Microsoft e a base conjunta Lewis McChord. Tecnologia, aeroespacial e militar estão todos em uma área metropolitana. Múltiplos objetivos estratégicos em um único alvo. Sua cidade está nesta lista? Se não, você está perto o suficiente de uma que esteja? O raio de explosão e a interrupção da infraestrutura não respeitam as placas de limite da cidade. Minuto 45. Quem é salvo e quem é deixado para trás? Nem todos são salvos, não porque o governo não queira, mas porque não pode. 330 milhões de pessoas, recursos finitos e ameaças simultâneas. Escolhas foram feitas muito antes dessa noite. A continuidade do governo é ativada automaticamente. Oficiais seniores, membros do Congresso, secretários de gabinete, juízes da Suprema Corte e principais comandantes militares movem-se para locais seguros em minutos. Eles são pré-designados, pré-posicionados e pré-instruídos. Mount Weather, Virgínia, cidade subterrânea da FEMA nas montanhas Blue Ridge, com alojamentos, comunicações, descontaminação e meses de suprimentos. Raven Rock, Pensilvânia. O Pentágono subterrâneo projetado para sobreviver a um ataque nuclear direto e manter o comando mesmo se DC deixar de existir. Montanha Cheyenne, Colorado. No rádio, atrás de portas de explosão de 25 toneladas, montadas em molas para absorver ondas de choque. É construído para continuar operando quando tudo o mais se for. Depois há o avião do juízo final, o E-6B Mercury, para comando e controle nuclear aerotransportado. Se o presidente não conseguir chegar a um local seguro no solo, o comando continua a 40 mil pés. A cadeia de comando nunca se quebra, não importa o que aconteça no solo. Estas são as pessoas que são salvas. Estas instalações foram construídas para sobreviver. O financiamento vem da mesma base tributária das escolas e corpos de bombeiros que são abandonados na primeira hora. Hierarquia de prioridades regionais da FEMA. Primeiro, instalações militares e estratégicas. Segundo, nós de infraestrutura crítica como energia, telecomunicações e transporte. Terceiro, áreas civis de alta densidade populacional, se restarem recursos após as duas primeiras. Esse C é a palavra que deve preocupar você. Por último, áreas rurais e isoladas que devem ser autossuficientes. Essa é a linguagem burocrática para você está por conta própria. A Guarda Nacional leva de 4 a 12 horas para se mobilizar. A ativação federal requer uma ordem presidencial. Nos primeiros 60 minutos, o apoio militar às áreas civis é zero. Você liga para o 911, sem resposta. Você espera pela polícia. Eles não virão. Você espera pelos militares. Eles estão protegendo a estrutura de comando. Os primeiros 60 minutos pertencem inteiramente a você. A lista de níveis onde sua cidade se classifica. 5 fatores aplicados a cada grande cidade americana. Um nível cada. Encontre o seu. Nível F.
Alvos primários, dependência severa, capacidade de escape mínima. Os 60 minutos mais perigosos do país. Washington, D.C., Norfolk, San Diego, Colorado Springs, Omaha. Nível C. Alto risco, múltiplos fatores de vulnerabilidade, exposição significativa à infraestrutura. Cidade de Nova York, Los Angeles, Houston, Honolulu. Ilha isolada, dependência total de suprimentos. São Francisco. Geografia de península, vulnerabilidade sísmica. Nível B. Risco moderado, vulnerabilidades presentes, mas compensadas por vantagens geográficas ou estruturais. Chicago, centro no interior, múltiplos corredores de saída. Dallas-Fort Worth, presença militar, dispersão urbana. Phoenix, posição no interior compensada pela extrema vulnerabilidade hídrica. Atlanta, centro logístico, infraestrutura distribuída. Miami, exposição costeira, mas não um alvo estratégico primário. Nível A. Risco menor, fatores majoritariamente favoráveis, valor de alvo estratégico limitado. Denver, barreiras montanhosas, vantagem de altitude, embora campos de ICBM próximos adicionem risco periférico. Minneapolis, interior, baixo valor de alvo, múltiplas fontes de água. Nashville, infraestrutura distribuída, não é um nó estratégico crítico. Raleigh-Durham, população moderada, múltiplas rotas de saída. Columbus, recursos de capital estadual no interior. Nível S, mais resiliente, remota de alvos, sistemas redundantes, baixa densidade, potencial autossuficiência. Boise, interior, autossuficiência agrícola, barreiras montanhosas. Fayetteville, Arkansas, baixo perfil estratégico, região agrícola. Burlington, Vermont, população pequena, opção de fuga pela fronteira. Duluth, Minnesota, remoto, acesso à água dos Grandes Lagos, baixo valor de alvo. Cheyenne, Wyoming, população pequena, base agrícola, embora a proximidade de ICBM seja um asterisco. Agora fogo rápido, 50 cidades. Ouça a sua. Anchorage, nível B. Presença militar, mas o isolamento extremo a protege. Albuquerque, B. Risco da base aérea Kirtland, mas no interior. Austin, B. Centro tecnológico em crescimento, mas não é alvo primário. Baltimore, C. Proximidade de DC e valor portuário. Birmingham, A. Interior, baixo perfil estratégico. Boston, C. História naval, densidade portuária. Charlotte, A. Centro bancário no interior, mas baixo valor militar. Cincinnati, A. Interior, acesso à água do rio. Cleveland, B. Legado industrial, água dos Grandes Lagos. Detroit, B. Valor de manufatura, posição na fronteira. El Paso, B. Presença de Fort Bliss, fronteira. Indianápolis, A. Interior, boa rede rodoviária. Jacksonville, B. Estação naval, costeira. Kansas City, A. Centro agrícola no interior, baixo valor de alvo. Las Vegas, C. Vulnerabilidade hídrica extrema, fonte única. Louisville, A. Valor logístico no interior, mas baixo alvo militar. Memphis, A. Centro da FedEx, acesso ao rio Mississippi. Milwaukee, A. Água dos Grandes Lagos, interior. Nova Orleans, C. Vulnerabilidade extrema de infraestrutura, abaixo do nível do mar. Oklahoma City, B. Risco da base aérea Tinker, dispersão no interior. Orlando, B. Baixo valor estratégico, interior da Flórida. Filadélfia, C. População densa, infraestrutura envelhecida. Pittsburgh, A. Interior, confluência de rios. Portland, B. Porto secundário, risco de subdução de cascadia. Providence, A. Pequena metrópole, baixo valor de alvo. Sacramento, B. Capital do estado, interior da Califórnia. Salt Lake City, B. Base aérea Hill, barreiras montanhosas. San Antonio, B. Múltiplas instalações militares, geografia dispersa. St. Louis, B. Interior, acesso ao Mississippi. Tampa, C. Base aérea MacDill e CENTCOM, costeira. Tucson, B. Base aérea Davis Mountain, barreira desértica. Virginia Beach,
C. Adjacente ao Complexo Naval de Norfolk. Pare. Encontre sua cidade. Qual nível? Você não pode mudar o nível da sua cidade. Você não pode tirar Norfolk da base naval ou dar mais pontes a Manhattan. Mas você pode mudar o que faz nos primeiros 60 minutos. E isso muda tudo. As únicas três coisas que importam na primeira hora. 22 minutos do que quebra, cai e queima. Agora a pergunta: o que eu realmente faço? Três coisas, não uma lista de 100 itens. 3. Número 1. Reúna informações. Primeiros 5 minutos. As pessoas que entram em pânico são as pessoas que não sabem o que está acontecendo. O pânico é um sintoma de um vácuo de informação. Sua fonte após um EMP ou falha na rede não é seu telefone. É um rádio AM/FM movido a bateria. Canais meteorológicos da NOAA transmitem comunicados de emergência. Transmissores AM alcançam centenas de milhas. Uma vez guardado em uma gaiola de Faraday, uma lata de lixo de metal com tampa apertada forrada com papelão, ele sobrevive a um EMP e lhe dá a única coisa que 99% da população não terá: informação. O que aconteceu, onde e quão ruim é. Esse conhecimento é a base de cada decisão que se segue. Número 2. Água. Primeiros 15 minutos. As bombas municipais falham dentro de 4 a 8 horas. Essa janela é sua única chance de estocar. No momento em que você entender que algo sério aconteceu, cada recipiente deve ser preenchido. Banheiras, panelas, baldes, garrafas e a máquina de lavar. E aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Seu aquecedor de água contém de 40 a 80 galões de água limpa e potável, com uma válvula de drenagem no fundo. Racionada a 1 galão por pessoa por dia, isso mantém uma família de 4 pessoas viva por 10 dias. A maioria das pessoas nunca pensará em acessá-la. 4 a 8 horas após a falha da rede, sua torneira não produz nada. Essa janela é o seu seguro de vida. Número 3. A decisão. Primeiros 30 minutos. Ficar ou ir. Após 45 minutos, as rodovias nas grandes metrópoles travam. Após 60, a maioria das saídas é intransitável. A janela de evacuação é de 30 a 45 minutos. E ela está se fechando enquanto você ainda está descobrindo o que aconteceu. Ir requer preparação pré-crise. Uma rota predeterminada, não o seu trajeto diário. Uma rota de evacuação com 2 alternativas. Conhecimento do seu nível de combustível. Meio tanque te dá 150 milhas. Esse é o seu raio. Ficar requer uma preparação diferente. Proteger a casa, encher água, estabelecer contato com os vizinhos, identificar recursos compartilhados e vulnerabilidades compartilhadas. Converter uma residência normal em uma posição autossuficiente. Ambas as decisões são válidas. Nenhuma é universal, mas uma deve ser tomada em 30 minutos. Ou você sai cedo ou não sai de jeito nenhum. Os modelos de congestionamento não permitem indecisão. Informação, água, decisão. Tudo o mais é secundário. Essas três têm cronômetros já em contagem regressiva. E quando esses cronômetros chegam a zero, as opções desaparecem. O briefing acabou. Eles simulam isso há décadas. Jogos de guerra, modelos de falha de rede, cascatas de evacuação, matrizes de triagem populacional. Eles têm planos, bunkers e listas de prioridade que classificam quais cidades recebem recursos primeiro, quais esperam e quais são silenciosamente aceitas como perdas da primeira rodada. Sua cidade está em uma dessas listas. Os bairros pelos quais você dirige, as escolas que seus filhos frequentam e os hospitais que você assume que estarão lá são classificados, pontuados e ordenados. Até 26 minutos atrás, você não tinha ideia de onde se encaixava. Agora você tem. A questão não é se isso poderia acontecer. A questão é se você fará algo a respeito dos 30 minutos de aviso que acabou de se dar. Mas a guerra não é o único cenário que quebra esses sistemas. A fragilidade da infraestrutura que você acabou de conhecer não precisa de um míssil. Ela precisa de um choque econômico ruim o suficiente, uma interrupção de suprimentos severa o suficiente, ou um inverno rigoroso o suficiente, atingindo a rede errada na hora errada. E os dados de 2026 já estão mostrando rachaduras de estresse no sistema de distribuição de alimentos da América,
que não tem nada a ver com inimigos estrangeiros. 10 estados estão mostrando indicadores precoces de que suas cadeias de suprimento de supermercados podem ceder. E alguns são os que você nunca esperaria. Fique atento, mantenha-se preparado e, faça o que fizer, não demore muito para tomar sua decisão. Se este briefing mudou a forma como você vê a infraestrutura ao redor de sua casa, inscreva-se e curta o vídeo. Somos dedicados a descobrir a história estratégica e os riscos futuros que foram mantidos longe dos olhos do público. Plante as sementes de sua própria preparação. O próximo capítulo da simulação será revelado em breve.